Eu quero abordar um assunto que é muito importante, que é no ano de 2002, dia 3 de janeiro de 2002, houve uma alteração numa lei que eu fiz, que instituía o Dia do Presidente de Bairro. Eu valorizo muito essas pessoas, porque na época até que eu fui assessor no governo do Dr. Telmo, enquanto prefeito, e eu é que lidava com essas pessoas que se propunham a fazer um trabalho pelo próprio bairro. E essas pessoas participam de uma campanha, muitas vezes acirrada, com mais candidatos, mas esses presidentes, depois de eleitos, a missão deles é muito grande. Muito grande por quê? Porque sem uma estrutura nenhuma, nada de estrutura, ele tem os afazeres dele, que é normal da vida dele, ele não tem salário, e ele inicia então uma luta junto à sua comunidade, ao seu bairro, para conseguir alguns benefícios que a população, então, daquele determinado bairro precisa. E esse presidente de bairro, eu pude acompanhar muitas reuniões que ele pedia ou com os secretários da prefeitura, ou com algum representante do poder público, como também convocava a diretoria dele e também convidava a população a participar de uma reunião dessa, para poder pedir, para poder ajudá-lo a reivindicar aquilo que aquele determinado bairro precisa. E olhem, para surpresa minha, quando participava de uma reunião dessa, chegava lá muitas vezes com o secretário municipal de algumas áreas, seja da educação, seja do esporte, porque existia alguns problemas dessa área, então eu levava o secretário lá naquela ocasião. E, para minha surpresa, a população não participava e também nem a diretoria desse presidente de bairro. Então, esse presidente de bairro ficava numa situação ali constrangedora até. Então, por isso que eu valorizo muito, porque existe uma cobrança muito grande por parte da comunidade, através do presidente, e o presidente muitas vezes não consegue aquilo que a comunidade pede. Mas aí ele é crucificado porque não conseguiu. Mas existe uma coisa que é muito importante, a união. Então a população de um determinado bairro tem que se unir ao presidente de bairro, para poder fazer a força, para poder reivindicar aquilo que é de direito. Então eu valorizo muito o presidente de bairro, e é por isso que eu instituí, na época foi no dia 1º de setembro, depois foi alterado para o dia 3 de setembro. E nesse dia realmente tem que se fazer alguma coisa, tem que reunir esses presidentes, tem que conversar muito, o poder público, o seu prefeito tem que atender essas pessoas, porque elas representam uma comunidade inteira, um bairro inteiro. E por isso que é muito importante valorizar essas pessoas que se dispõem a estar ali lutando, lutando pelos bairros, pelos problemas, e deixando até muitas vezes a sua família, deixando muitas vezes os seus afazeres, para poder reivindicar aquilo que aquele determinado bairro precisa. Então eu peço mesmo, para que ou seja o prefeito, ou seja um representante da prefeitura, dê atenção a essas pessoas, porque realmente elas merecem toda a atenção, porque são pessoas batalhadoras com um objetivo só: trazer benefício para a sua comunidade. Eu já disse aqui nessa tribuna, e quero até esclarecer, quer dizer, antes de falar do pedido de informação, eu quero até... eu conversei ontem com o vereador Arildo, que é o líder do prefeito, a respeito do secretário de administração que veio ontem aqui.
No dia em que houve a manifestação dos funcionários públicos que estavam nessa casa, reivindicando aquilo que é de direito deles, peço até desculpa à população, a todos que estão nos ouvindo, de estar ainda falando sobre a nossa novela, sabe? Sobre insalubridade. Mas a novela não chegou no final ainda. Infelizmente, não chegou no final. Os funcionários continuam ainda sem insalubridade. Mas, quando houve a manifestação dos funcionários aqui, o que eu não queria é que todo o movimento, toda essa manifestação dos funcionários não desse em nada. Então eu pedi ao líder do prefeito, o vereador Arildo, que se marcasse naquele dia, no mínimo uma reunião para receber uma comissão representando esses funcionários para poder estar discutindo o porquê, se vai resolver, se não vai, quando vai, como é que fica, que até agora não ficou em nada. Mas, naquele mesmo dia da manifestação, o secretário de administração, através do vereador Arildo, agendou para o final da tarde e os funcionários foram recebidos. Eu estou levantando algumas situações a respeito disso, a respeito da resposta que foi dada. Eu acredito que vai ter que entrar com algum mandado de segurança, alguma coisa, e eu vou me informar com um advogado hoje até, eu tenho um horário com um advogado que conhece bem a legislação em cima desse problema que está acabando com o funcionário público, porque ele depende daquele dinheiro da insalubridade, mas eu vou verificar depois. Então, ontem de manhã, o secretário esteve nessa casa, o secretário de administração. Eu tinha já uma agenda com o comandante da Polícia Militar do 1º Batalhão, lá de São José dos Campos, que é o coronel Cássio Armani. Juntamente fui com o coronel Acácio, que é o comandante de Jacareí, e o major Paulo Henrique, que é o subcomandante de Jacareí. Então, eu estou fazendo tirando algumas informações sobre a segurança pública, que logo, logo eu vou estar mostrando para todos vocês. Então, eu não vi necessidade de eu estar aqui ontem com o secretário para perguntar para ele uma coisa que a gente já sabe o que ele até talvez já diria para nós. E não ia chegar a lugar nenhum, eu preferi cumprir uma agenda com o coronel, que é um assunto muito importante, discutir segurança da nossa cidade. Mas eu estou aguardando, já falei com o vereador Arildo, que é o líder do prefeito, uma agenda com ele, porque eu quero saber exatamente sobre a insalubridade, depois que eu estiver municiado de algumas informações dentro da lei, para mim poder estar discutindo com ele. E também sobre o pedido de informação que eu fiz, a respeito de alguns contratos que a prefeitura tem com alguns prestadores de serviço aqui da nossa cidade. Essa casa não aprovou, tudo bem, mas ele me disse que está à disposição lá. Se eu conversasse com o secretário de administração aqui nessa casa, ele ia falar para mim, tem que ser lá na prefeitura porque os contratos estão lá. Então eu prefiro uma agenda com o secretário lá na prefeitura para que ele possa estar me respondendo algumas dúvidas que eu tenho em relação a alguns contratos lá, porque os contratos ficam lá. Então, é por isso que eu não vim aqui participar da reunião com o secretário ontem, mas o vereador Arildo, líder do prefeito, já está agendando para mim uma reunião com o secretário lá. E eu quero parabenizar também o Edgar Sazak, o vereador Edgar, que, pelo pedido de informação que ele fez, pela pesquisa que ele fez, é muito importante essa pesquisa. Infelizmente, o pedido de informação não passou aqui, porque fala aqui que São José, com a mesma empresa, até me toma a liberdade de falar só um pouquinho, depois eu sei que o senhor vai falar mais um pouco, né, vereador Edgar? Mas é muito estranho. Por quê? Que o contrato com a Milcrim, aqui em Jacareí, é mais alto o valor e atende menos. Lá em São José, é mais baixo o valor e atende mais. É muito estranho. Então, vereador Edgar, parabéns pelo pedido. E eu quero deixar bem claro aqui aos ouvintes, a todos que nos vê, esses pedidos de informações é para que a gente tire dúvidas. Só isso.
Não estamos aqui sendo uma oposição, não estamos aqui sendo oposição por ser, não somos daquele que quanto pior, melhor, de forma nenhuma. Nós só queremos tirar dúvidas para poder dar uma satisfação a você, à população. Muito obrigado.